Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre um assunto muito importante: o poder do perdão. Gente, eu tenho visto muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa de perdoar. Tem pessoas que vivem a vida inteira, né, guardando mágoa, guardando ódio das pessoas. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem melhor. Bom, o meu pai largou a minha mãe, eu era muito criança, era muito novinha, era criancinha quando meu pai foi embora. E durante a minha adolescência, durante a minha juventude, eu tinha uma mágoa muito grande, porque eu achava que ele não tinha o direito de fazer isso. Eu achava que ele tinha me abandonado e tudo que acontecia de ruim, eu achava que ele era o culpado. Que se ele não tivesse me abandonado, minha vida seria melhor, as coisas teriam acontecido diferente. Então isso durou anos, durou muito tempo, muitos anos da minha vida. E eu fui conhecer o meu pai, eu tinha 20 e poucos anos, né? Que eu fui conhecer o meu pai. Tá. E a mágoa, só mágoa, e eu não conseguia, sabe? Aquele peso, aquela coisa que me pesava muito. E ele morava num outro estado, então eu não tinha contato com ele. E um dia minha tia me ligou e falou: olha, o seu pai está muito doente. Eu não tinha condições na época de ir lá vê-lo, né? Ele não tinha como eu ir para ir vê-lo. E alguma coisa dentro de mim despertou. Poxa, meu pai doente. E a possibilidade de perder o meu pai me fez refletir sobre o perdão. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Não é, porque foi muitos anos e as pessoas ao meu redor que conheceram meu pai, que eles me instigavam: você nunca pode perdoar aquele homem, você nunca pode. é, Ele não merece perdão, ele não merece ser perdoado. E eu cresci a minha vida toda ouvindo isso. Mas quando eu me deparei, quando eu fiquei sabendo que ele estava doente, alguma coisa dentro de mim despertou. E eu descobri que perdoar é uma questão de escolha, que eu poderia escolher perdoar meu pai. No primeiro impacto foi difícil, né? Mas sempre que eu lembrava dele, eu falava: pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo. Sempre que eu lembrava dele, eu falava isso. E quando chegou uma certa época, eu notei, né, que aquilo estava ficando mais leve, que já não era mais aquela coisa pesada, aquela coisa dolorida. Mas quando eu falava: pai, eu te perdoo, eu senti que era de coração, que eu estava perdoando de verdade, que aquele perdão era sincero, estava sendo sincero. E, e eu conversei com ele no telefone, né? De conseguir, então assim, foi muito bom, foi muito bom. E até chegou o dia que eu tive a notícia que meu pai tinha falecido. Como ele mora no outro estado, eu não tinha condições de vê-lo, né? Eu só sei que eu chorei muito, né? Porque muitas coisas, muitas perguntas sem resposta, muita coisa que só ele poderia me responder, só ele poderia dizer.
mais ninguém. Mas já não era mais tão pesado, já não era mais aquela coisa doída, não era mais. Tava mais leve. E eu, na verdade, eu perdoei ele bem antes dele morrer. Eu já tinha perdoado ele. Eu estou dizendo isso porque muitos filhos têm essa mágoa dos pais. Uns falam, o meu pai me espancava, meu pai me batia, meu pai largou minha mãe, nunca me procurou, eu não tive carinho do meu pai. É triste, é doído, entendo a dor, entendo sim, porque quando a gente sente na pele isso, a gente sabe, eu sei do que eu tô falando. Dói, é muito dolorido, pelo menos, eu parava assim, pensava comigo, se o meu pai não me quis, quem mais no mundo vai me querer? E na medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo que as coisas não são bem assim. Mas eu descobri também que depois que eu perdoei meu pai, muita coisa começou a melhorar na minha vida, em todos os sentidos. E eu percebi que mágoa, ressentimento, gente, é um peso muito pesado. Quando eu resolvi perdoar meu pai, eu não perdoei o meu pai porque eu sou boazinha. Não perdoei porque eu sou boazinha, não. Eu perdoei porque eu não queria mais lidar com aquela dor. Eu não queria carregar aquela dor, aquela mágoa. Eu não queria carregar mais aquilo. E a melhor maneira, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter perdoado meu pai. Pode ter certeza disso. Eu entendia, então, que às vezes a gente não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o amigo, não perdoa o irmão. Eles são prejudicados, sim, porque a gente emana para eles uma energia negativa, uma energia que não é boa. Mas a maior prejudicada somos nós mesmos, quando nós alimentamos o ódio, quando nós deixamos ele crescer dentro de nós. Nós somos os maiores prejudicados, pode ter certeza disso. Eu falo isso por experiência própria. Enquanto eu odiei, enquanto eu carreguei mágoa, eu fui a mais prejudicada. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas com tanta dificuldade de perdoar. E perdoar, gente, é uma questão de escolha. Você pode escolher perdoar. Sabe aquela pessoa, aquele seu irmão, aquela sua tia, aquela pessoa que algum dia te fez um mal muito grande. Você perdoar não quer dizer que você vai trazer aquela pessoa de volta para sua vida. Não quer dizer que você vai ter que conviver com ela. Perdoar é quando você lembrar e não sentir mais dor. Quando você lembrar do fato e não doer, você não sentir nada. Isso é perdoar. E tudo é energia. Quando a gente odeia, tem ódio, mágoa de uma pessoa, aquela pessoa recebe aquela energia. Mas antes de chegar essa energia chegar naquela pessoa, imagina o quanto nós estamos contaminados com essa energia ruim. Imagina o quanto nós estamos prejudicando nós mesmos. Então, não quer dizer que você vai falar, eu perdoo e pronto, e eu vou esquecer. Não é. Perdoar, o meu processo de perdão foi, todo dia, toda hora, quando eu lembrava dele, eu falava, pai, eu te perdoo. Porque eu tinha uma sensação, eu cresci a minha vida toda, a minha adolescência, achando que meu pai tinha ido embora por minha causa. Eu devo ter feito alguma coisa que meu pai não
gostava de mim. Eu achava que eu era culpada dele ter ido embora. E a gente tem que ver que as coisas não são bem assim, né? Na medida que eu fui crescendo, que eu fui entendendo que não era por minha causa, era por causa de muitos fatores. E nós temos manias de cobrar das pessoas. Ah, que ele tinha que ter me amado, ele tinha. Gente, amor a gente não pede, a gente simplesmente sente. Eu não vou dizer que meu pai não me amou, eu não sei, não posso responder. A única coisa que eu posso dizer é que eu sou grata ao meu pai, porque por causa dele eu tô aqui. Ele não tinha mais nada para me oferecer, mas ele me deu uma coisa que ninguém nunca vai poder dar a ninguém, a vida. Então, nós temos que ser grato. Se seu pai, às vezes a gente, eu vejo muitos filhos com mágoas grandes dos pais, né? Do pai, da mãe. Gente, voltando lá no passado, os nossos pais, eles não tinham sabedoria, eles não tinham conhecimento. Como que nós vamos exigir deles aquilo que eles não tinham para dar? E eu só sei que depois que eu perdoei o meu pai, eu comecei a olhar a vida de outro ângulo. A vida se tornou aquele peso que eu carregava, ele já não mais existia. E a sensação foi muito boa. E como a sensação foi muito boa, eu comecei a perdoar mágoas que as outras pessoas fizeram mágoa de outras pessoas. Ah, aquela fulana que falou isso, ai, que me levantou um falso, que eu perdoo, eu comecei a falar, eu perdoo. No primeiro dia eu não sentia nada, da primeira vez eu não sentia nada, da segunda vez eu não sentia nada. Mas eu ia falando até o dia que aquilo. Eu lembrava daquilo, mas não me causava dor, não me causava angústia mais. E como era bom, eu comecei a fazer isso sempre. Eu comecei a trabalhar o perdão na minha vida, em tudo e todos. Então, se algum dia alguém me prejudicou, seja lá o que foi, eu perdoo. Eu perdoo. Como eu já falei, não porque eu sou boazinha, porque eu não quero carregar esse peso. O peso da mágoa é muito pesado para mim. E eu não quero carregar isso comigo. Então, o que eu queria dizer, eu não estou falando para esquecer. Quem dera que se a gente pudesse esquecer lá com uma borracha, apagar as mágoas, as dores, só que não é assim que funciona. Eu estou aqui para te dizer que eu tinha que ter perdoado meu pai bem antes, né? Porque foi tão libertador, foi tão bom. Me aliviou aquele peso, aquela angústia. Gente, acabou, não existe mais. Então, por isso que eu tô te falando. Às vezes eu escuto as pessoas falar assim, nossa, eu não perdoo nunca. Fulano fez isso comigo, eu não vou perdoar ele nem na hora da morte. Gente, não faz isso com vocês. Não faz isso com vocês. Sabe? Como eu falei, você não precisa trazer aquela pessoa para sua vida de novo. Você não precisa conviver com aquela pessoa. Mas você também não pode conviver com isso. Você não pode deixar que isso atrapalhe a vida de vocês. Porque atrapalha, pode ter certeza, atrapalha sim. É como se você estivesse carregando um peso muito pesado e que aquilo trava a sua vida todinha, aquilo te trava, aquilo te amarra. E quando você decide perdoar, você vai ver o quanto é bom, o quanto é gratificante, o quanto sua vida vai melhorar, a sua saúde vai melhorar, tudo vai melhorar. Ódio, mágoa, gente, só traz doença para nós mesmos, sabe? Eu era aquela pessoa assim, triste, todo mundo que me via pros cantos. Hoje não, minha vida mudou. E seja lá o que as pessoas já me fizeram lá no passado.
Acabou, passou, eu venci, sou vencedora, eu venci. Eu vou ficar me alimentando a mágoa, o ódio, porque fulano falou de mim, porque fulano não gosta de mim, porque... Gente, não é assim que funciona. Se todos que me fizeram mal, tá perdoado. E eu peço perdão também a todas as pessoas que eu prejudiquei, que eu fiz mal, que eu falei mal, eu peço perdão, porque perdoar é divino. Perdoar é maravilhoso. Não para quem dá perdão, é para a gente mesmo. É gratificante, é maravilhoso. Experimente, tente. Hoje, você começa, agora, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te feriu, fala para ela. Imagina você perto dela dizendo, eu te perdoo. Se é difícil, não precisa imaginar você perto dela. Perdoe ela mentalmente. Perdoe hoje, amanhã, vai perdoando. Toda vez que você lembrar da pessoa, você fala, eu te perdoo, eu te peço perdão. Se algum dia eu te fiz mal, se algum dia eu falei ou fiz algo que não podia, que te magoou, me perdoe, porque eu te perdoo o mal que você me fez. Vocês vão ver o quanto é libertador. É maravilhoso. A saúde melhora, a nossa pele melhora, tudo na nossa vida vai fluir depois disso. Estou falando por experiência própria. É difícil, mas não é impossível. Tente, você consegue. E até mais, até a próxima vez. E não esqueçam, tente. Tente. Se você não conseguir da primeira, tente a segunda. O que você não pode, o que você não deve é carregar o ódio. Ele pesa demais e você vai ver o quanto é libertador. Tá bom? Então tá. Tudo de bom, paz e luz para todos e até a próxima.